E nós recebemos aqui no Estúdio IBA o vereador Gustavo Oliveira, do Progressista, que propôs e teve o apoio dos 10 vereadores para a criação de uma CPI que tem por objetivo investigar a grave crise financeira que enfrenta o Hospital HM Regional. Primeiramente, bom dia. Eu ia falar deputado, hein? Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Mara. Bom dia, internautas. Sempre estar aqui, voltar aqui ao Jornal IBA e poder esclarecer, as questões aí lá da Câmara de Vereadores. Bom, eu vou começar pelo início, né? Porque a gente tem já alguma evolução, né? Qual, basicamente, ou resumidamente, a razão que levou o senhor a pedir uma CPI, uma iniciativa que até a comunidade algumas vezes fala, por que não faz uma CPI, por que não aprofundam? Qual foi, assim, o momento em que o senhor entendeu que era a hora? Exatamente, Mara. A comunidade sempre nos cobrava esse tipo de ação, mas o que me levou a esse movimento, né, de solicitar uma CPI foi que o hospital está numa crise há muitos anos, a gente sabe disso, e sempre querendo mais dinheiro, né? E a gente sabe que qualquer instituição pública, qualquer órgão público, ele tem que ter transparência, né? A comunidade precisa saber o que acontece. E dentro do Hospital Montenegro é diferente. Apesar do recurso do hospital ser 100% SUS, né, 100% do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal, que hoje aporta valores para dentro do hospital, a gente não sabe onde esses recursos estão indo. Então, como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos pedir mais dinheiro para os órgãos públicos se a gente não sabe os gargalos do hospital? Essa foi a principal questão, né? Sem falar isso, a gente já chamou mais de uma vez o diretor do hospital lá na Câmara de Vereadores, justamente para tentar achar uma forma de colaborar, porque nosso interesse não é aqui caçar bruxas. A gente quer achar uma forma de ajudar o hospital. O hospital atende 13 municípios aqui da região, né? Então, ele é referência para toda a nossa região. Então, assim, nós precisamos cuidar do hospital. Né? Esse é o nosso intuito. Mas como é que nós vamos cuidar de algo que a gente não sabe de que forma as coisas acontecem lá dentro? Né? E a gente recebe muitas denúncias de coisas erradas que acontecem lá dentro, né? Que as pessoas entendem que é errado. Então, com essas informações que a gente vai obtendo, a gente criou, né, esse movimento aí para se fazer uma CPI, para se fazer uma investigação e a gente poder trazer alguma coisa para a comunidade concreto, né? Ó, tá acontecendo isso, né? Nós vamos buscar uma solução, vamos buscar junto ao governo federal, estadual, né, uma forma de ajudar a resolver o problema. Bem, antes da gente entrar um pouco no funcionamento, como vai funcionar, o que já se tem definido, então ela foi proposta, ela já foi oficializada, né? E hoje, eu não sei se aconteceu mesmo a definição dos integrantes. Sim, hoje na reunião que nós tivemos na Câmara, ficaram definidos os componentes da CPI. Tá? Será um vereador de cada partido. Tá? Então vai ser o Alemão, do Podemos, Thiago Maratá, do MDB, Clau, do PDT, Fabrícia, do Republicanos e eu, do PP. E o senhor presidente? Não ficou definido isso. Ficou definido que quinta-feira será a primeira reunião da comissão, né, onde a gente vai definir presidência e relatoria, e também os demais encaminhamentos da CPI. Né? E a partir de então, da primeira reunião, é que vai... Essa reunião será antes, então, da sessão ordinária? Vai ser na quinta-feira pela manhã. Tá? Vai ser a primeira reunião. Ela dá o início do prazo da CPI. Esta reunião determina o prazo. Isso. E também serão provavelmente definidos os primeiros pedidos, as primeiras solicitações, investigações. Exatamente, requerimentos, né? De que forma a CPI vai trabalhar. A gente, quando todas as matérias que a gente divulgou sobre o assunto, a gente percebeu uma posição da comunidade muito positiva, né? Apoiando esta iniciativa. Uma outra manifestação, e a gente recebeu um questionamento de um leitor
ele dizia mais ou menos assim, que, mas qual é o poder da Câmara de investigar se o recurso vem de Brasília, vem do Estado? Você poderia explicar um pouquinho Bom, como é que é o âmbito desta investigação? eu entendo que o recurso ele é público, né? Ele sai dos cofres dos nossos munícipes e ele vai a Brasília, né? Depois Brasília destina um valor ao SUS, né? Que vem através, muitos desses valores vêm através do Estado, ele vem para o Estado e o Estado destina ao hospital. Então, a gente entende que por ser recurso público, a Câmara de Vereadores ela tem autonomia para investigar. De qualquer forma, mesmo que algum recurso venha do Estado ou do governo federal, tem recursos que saem do município, né? Este é o segundo ponto, né? Que o município de Montenegro hoje ele tem um contrato com o hospital, onde ele destina um valor anual de 700 e poucos mil reais, né? Para traumatologia, que também é uma questão que precisa ser investigada porque, segundo informações, a traumatologia não está funcionando, assim como a obstetrícia, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas aí que a CPI pode investigar, né, e dar um retorno para a comunidade. Por que essas especialidades não estão sendo atendidas no Hospital Montenegro? E outra questão é que uma CPI ela não é muito comum, né? Felizmente, né, que não é comum, porque isso, quando aparece uma CPI é porque tem um problema, né? Tendo, então, o hospital, muitas vezes, quando a gente mesmo, enquanto imprensa, vai pedir alguma explicação mais aprofundada, é aquela resposta de que é uma entidade privada, etc, etc. E como é que, juridicamente, vocês terão poder realmente de pedir informações, de cobrar algumas informações? A CPI, ela funciona como um poder judiciário, né? Então, ela tem força de um poder judiciário. Nós vamos fazer os requerimentos, vamos fazer os pedidos que vão ser apreciados pela CPI, né? A gente está vendo agora, acompanhando bastante a CPI, a CPMI, né, no Congresso Nacional, onde foram solicitadas quebras de sigilos, enfim, né? E que depois, né, qualquer questionamento, daí sim se busca o Poder Judiciário, né? Se não quer solicitar, se não quer fornecer os documentos, né? Se não quer fornecer as quebras de sigilo, enfim, né? De qualquer forma, na dúvida ou na contestação tem o Poder Judiciário. Exatamente, né? Mas a gente entende que a gente tem a força de um Poder Judiciário, então vamos tentar achar todos os elementos aí para investigar, fazer uma investigação realmente séria, né? Esse que é o nosso intuito. E um assunto, e o senhor falou há poucos dias na tribuna, que após a sua denúncia e a sua colocação da CPI, tem recebido muitas manifestações, inclusive de funcionários, pessoas que já trabalharam por ali. E me chamou muita atenção, vereador, sobre essa questão ali do exame de endoscopia, né? Que existe o equipamento, mas para uma pequena obra, né? O senhor relatou ali. Exatamente, né? Essa é uma questão que também me chocou muito, porque o funcionário, né, a pessoa chegou até mim dizendo, vereador, um equipamento de última tecnologia, né? E assim, ó, precisava só fazer uma adequação à sala e foi feito um projeto magnífico que não foi executado por falta de recursos, né? A gente sabe das dificuldades financeiras do hospital. Então, por que não fazer o básico bem feito, ao invés de fazer um grande projeto que não vai ser executado? Enquanto isso, o equipamento ele fica indisponível para ser feito exames, né? E os municípios comprando isso em outros lugares. Comprando isso esses exames em outros lugares. Então, são esse tipo de gestão que a gente não concorda e que a gente quer saber o que está acontecendo. Outra questão, né, que eu até falei na quinta-feira, o centro obstétrico. Seria ótimo nós termos um centro obstétrico no quarto andar do hospital, né? Só que já foram gastos 3 milhões nesse centro obstétrico, ele não está nem perto de ser finalizado,
faltam aí mais, sei lá, uns 2 ou 3 milhões, segundo me passam informações, né, para finalizar ele, para ele ter condições de começar a operar, né, a funcionar. Então, e outra, vai precisar mais médicos, vai precisar mais cirurgiões, vai precisar mais gente trabalhando no hospital. A gente sabe que lida com poucos recursos, então a gente tinha que tentar otimizar isso, né? Num local só. E lembrando que na sexta-feira, dia 6, completou um mês da paralisação do serviço de obstetrícia, que inicialmente, em manifestação, o gestor falou que em torno de 15 dias seria resolvido, né? Então, eles têm essa dificuldade justamente pela falta de pagamento, né, dos profissionais, de trazer outros, né? E foi relatado até, eu relatei uma notificação que uma empresa de médicos colocou, né? A situação é gravíssima, né? Não é só de falta de pagamentos, é de atendimentos, né? Que é feito, os procedimentos lá não estão corretos. Então tem muita coisa aí para a gente investigar. O senhor também apresentou, e eu vejo que o senhor trouxe aí essa auditoria, ou não sei se dá para chamar de diagnóstico, né? Realizado por um hospital, né? De referência, né? E realmente parece, o senhor usou essa expressão, parece que jogaram no lixo, né? Exato, né? Parece que essa auditoria feita lá em 2018... Quem será que pagou isso? Vocês conseguiram levantar? Aqui tem, tá? Foi uma parceria com o Banrisul, tá? Mais dinheiro público aí, porque o Banrisul é do Estado, exatamente, né? Então foi o Banrisul, né? Junto com o Sírio-Libanês e que fizeram essa... Mas com certeza um trabalho que exigiu recursos financeiros bem razoáveis. Sim, né? mas esses recursos aqui eu até entendo que se eles forem utilizados, sim, exato, né, como um norte... Alguém pagou para ajudar. Pra gente, só que não adianta nada pegar isso aqui e colocar embaixo da pilha lá e não ser utilizado, né? Colocar no lixo, como foi feito, eu acredito eu, né? Porque aqui dizia que um hospital referência, assim, 100% SUS em São Paulo, que o custo talvez seja mais elevado ainda de todo o aparato, né? Ele ficava... o custo de pessoal era muito menor que aqui em Montenegro, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Né? Um outro número que eu fiquei sabendo durante aquele período, e hoje a gente pode falar abertamente, na época foi pedido que não se falasse, que o Círculo Saúde, junto com outro grupo que atua na área hospitalar, eles tentaram assumir a gestão do hospital, né? E isso não foi possível. E um dos números que eu fiquei sabendo que também fora do padrão dos hospitais, o contingente de pessoas que não são da área médica mesmo, ou seja, mais a área administrativa, é superior do que a média dos outros hospitais. Normalmente parece que em torno de 40%, alguma coisa assim, e no Hospital Montenegro é superior, né? Isso também é um dado que está muito relacionado à gestão, né? Com certeza. E isso tudo a gente vai recebendo, né, Mara? Dos funcionários, ex-funcionários, dos problemas que existem lá dentro, né? E a gente quer, e até mesmo depois da abertura da CPI, a ouvidoria da Câmara está recebendo, e a gente coloca, né, à disposição os canais, aí não precisa se identificar, mas que tragam denúncias realmente do que acontece dentro do Hospital Montenegro, para que a gente possa trazer para a CPI, para que a gente possa investigar, que a gente possa entender se realmente isso acontece ou não. Dentro desses 5 itens aqui que o senhor apontou no pedido de CPI, né, dá para abrir muitas coisas, né? E eu pergunto, eu não sei se vocês já, mesmo que informalmente, já conversaram, mas 2 pontos que eu vejo, assim, acompanhando há 40 anos, todo esse, né, a gente acompanha o jornal faz 43 anos, segunda-feira. Seguramente, há 43 anos, a gente acompanha esse problema. Acho que 2 coisas que eu, como cidadã e também como jornalista, tinha curiosidade de saber, né? Por que a associação hoje, a Associação Hospital Regional, ela não... Parece que não teve muito interesse
em trazer, em repassar ou negociar, porque foi muito difícil essa negociação, né? E não deu certo. E hoje o Círculo Saúde já tem agendado para os próximos meses a inauguração de um hospital numa outra cidade onde eles assumiram a gestão, quer dizer, também numa situação, já tinha até fechado. A gente sabe de outras regiões também, como Osório, como Tramandaí, que tiveram que buscar uma solução fora, porque chega num ponto que a gestão local já não consegue, né? Exatamente. Né? Então, o que a gente vê é o quê? Que a gestão do hospital, ela não quer publicar nada, ela não quer demonstrar transparência em nada. Ela quer assim, ó, nós temos a gestão é nossa, né? A gente faz o que bem entende com o dinheiro e não é assim, né? Porque o dinheiro, todos os salários são recursos públicos que são pagos, né? Então a gente tem a responsabilidade e a gente quer saber o que está acontecendo com esse dinheiro, onde estão os gargalos, e a gente quer ajudar, né, Mara? A gente não quer prejudicar, a gente sabe a importância do Hospital Montenegro para a nossa comunidade, mas a gente quer saber o que está acontecendo com o dinheiro, né? Um exemplo, né? Essa questão da endoscopia, do aparelho de endoscopia que nós falamos, né? Certamente o Estado, no programa Assistir, ele tem lá tantos exames de endoscopia e um valor. O que acontece? Porque parece que esse equipamento já está há mais de ano sem ser utilizado, sem poder ser utilizado por questão técnica, né, da sala. Então, o que acontece? O governo do estado olha quantos exames fez? Nenhum. Quanto ele vai pagar, Mara? E daí fica aquela coisa assim, mas o governo do estado não está pagando os valores do assistir. Não está pagando porque não está entregando o serviço. Né? Então, é isso que nós temos que avaliar. Nós temos que ver, tá entregando o serviço e não está recebendo? Não. Né? Tá recebendo e não está entregando? Como é que está funcionando? O senhor falou no início, falou na tribuna, que talvez uma obra de 25 mil reais, em torno disso, resolveria. Tem 3 milhões investido num projeto que ainda não é possível, 1% disso teria talvez colocado em funcionamento. Exatamente. Isso é gestão. Exatamente. E esses 3 milhões dessa obra que não acaba, né, poderia ter sido investido daqui a pouco... 1%? Não, e até no pagamento dos médicos, né, para que eles continuassem atendendo e as nossas crianças aqui, das nossas grávidas, pudessem nascer em Montenegro, né, que hoje não está acontecendo. Nós vamos fazer só um intervalinho, tá, para voltar, porque a gente pode ainda abordar mais algumas coisas, a gente volta em seguida, não saiam daqui, porque a gente tem mais assunto. Olha só, 2026 chegou com muita novidade. A partir de agora, com um valor único mensal, por R$ 33,40, você e toda a sua família vão concorrer a uma casa por semana, ou R$200 mil, você que escolhe, tá? Você vai ter consulta médica por R$ 40, especialidades, novos médicos, tá? Novos médicos na Clínica Amor Saúde. O clínico geral continua a R$ 30. Novos parceiros na cidade, novas hamburguerias, novas lanchonetes, restaurantes, tudo para você economizar no seu dia a dia. Não perca a oportunidade, faça já o seu cadastro e entre nesse mundo de benefícios que é o cartão de todos. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Voltamos então, rapidinho, e lembrando que o nosso patrocínio é da Comalto Autorizada Volkswagen, Cartão de Todos Montenegro, apoio da Zetanet, CGC Contabilidade e Vantajão Atacado. Então, para nós encerrar, vamos aqui ainda continuar mais uns minutinhos com o vereador e também eu gostaria de colocar, se no decorrer ainda vocês abriram aí a própria ouvidoria para as pessoas até manifestarem, no decorrer da CPI, como é que vai ser o nível de transparência, as sessões serão abertas, como é que vai acontecer, como é que ela vai se desdobrar? Com certeza, né, Mara? A gente quer transparência e a gente tem que ser transparente também, né? Então, as sessões serão abertas, né?
E é muito importante esse trabalho de vocês, né, dos meios de comunicação, para justamente comunicar à comunidade o que está acontecendo e de que forma a CPI está trabalhando. Tá? Claro, eventualmente pode alguém requerer fazer algum requerimento de depoimento sigiloso, até pode acontecer. Né? Por iniciativa da parte, da né? parte, né? Então, não dos vereadores. Não, pode acontecer e aí vai ser decidido se acata ou não acata. Né? Tá, então, para nós fazer um serviço agora. Então, quinta-feira ocorre a primeira sessão, na manhã de quinta, aliás, primeira reunião na manhã de quinta, Isso. onde vocês definirão a... Presidência e relatoria. E talvez já os primeiros, Primeiros encaminhamentos. E nós vamos tentar, Mara, deixar as quintas-feiras pela manhã para a CPI. Né? Então, a princípio, todas as quintas-feiras vai ter alguma coisa, né? Ou reunião, ou oitiva, ou alguma análise de algum documento. E a partir da data de quinta, corre então 120 dias. 120 dias. Mas pode também... ser prorrogado, acho que por mais 60. Mas a ideia é a gente trabalhar aí de forma rápida, né? Se todo mundo colaborar, né? Para ser feito todos os procedimentos no prazo legal. Ainda antes de encerrar, até, na verdade, houve aquela reunião em que o executivo do hospital ele colocou que havia um recurso na boca do caixa, né? E a gente até tentou buscar informação, nós, enquanto jornal, até para ver exatamente em que pé estava isso. A gente pediu 2, 3 vezes, a gente não conseguiu o número do processo, enfim. Vocês tiveram acesso a isso, vereador? Mara, eu recebi um documento, todos os vereadores receberam, um documento que tem um número lá de protocolo, né? Então, a gente não sabe, né, eu até solicitei para um deputado federal para ele averiguar aquilo, mas eles ainda não conseguiram obter, não obtive retorno com relação a esses 30 milhões. O que pode ter acontecido? Pode haver um pedido do hospital, né? Mas será que está na boca do caixa mesmo? E isto, Mara, o que deixou a gente mais indignado foi que esse mesmo discurso do diretor do hospital ele já havia feito há 1 ano atrás. Né? Ele havia falado em 30 milhões e novamente chamado por essas questões aí do hospital, de crise, a gente chamou ele novamente, ele falou de novo em 30 milhões. Né? Então, e pedindo ajuda dos vereadores, inclusive, para cobrar o governo federal. Né? Que o governo federal deveria apertar o botão que o dinheiro rapidamente chegaria aos cofres do Hospital Montenegro. Mas a gente sabe que tanto nas reuniões com o Estado do Rio Grande do Sul também, né, eles dizem, nós não vamos pagar mais, né, porque a gente sabe os problemas que tem lá dentro. Né, eles sabem, né, tanto o governo estadual quanto o governo federal deve saber também, né, dos problemas administrativos de gestão que tem dentro do hospital e certamente eles não vão colocar o dinheiro que não sabem nem para onde vai. Então, eu vou pedir, vereador, se a sua fonte lá na Câmara lhe passar alguma informação, por favor, nos passe, porque nós tentamos via assessoria de comunicação do Ministério e a gente, inclusive, gravou isso, não usou até para não polemizar mais, mas a área de comunicação, depois de 24 horas, pedimos num dia, ficaram de averiguar, foram averiguar e desconhecem este recurso na boca do caixa. Claro, ainda foi dito assim, talvez via algum deputado, talvez a gente tenha um protocolo, a gente consiga descobrir. Mas olharam lá e, em nome do hospital, não encontraram nada, né? Exatamente. Então são esses procedimentos que que a comunidade não aguenta mais. Né? A comunidade está de saco cheio desse tipo de informação aí. Né? Por exemplo, daí veio uma deputada aqui visitar o hospital dizendo na reportagem aqui, diz, né?
visita o hospital em crise e anuncia destinação de emenda parlamentar. Só que na matéria diz, ela é deputada estadual, que ela vai pedir para um deputado federal que, se tiver ainda à disposição, que ele destine emenda para o Hospital Montenegro. Então, quer dizer, e colocam foto disso como se o dinheiro já estivesse disponível para o hospital, né? E não é assim que funciona. A gente sabe como é que as coisas são. Então, esse tipo de ilusão que a gente não pode criar, chega disso, né? Mais alguma coisa que o senhor gostaria de deixar aí claro? Olha, da minha parte, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem aí uma responsabilidade de fazer um trabalho limpo, né? E de esclarecer para a comunidade, buscar, né, que pelo menos a comunidade saiba o que acontece dentro do Hospital Montenegro. Essa é a nossa maior responsabilidade e é isso que a gente quer.